Olá, olá, nós aqui outra vez. Como é que vocês estão bem? Aqui hoje o dia está amanhã meio gelada, mas agora já está um pouquinho mais quente aqui em Floripa. Eu acho que nós estamos já entramos no outono, né? Mas esse outono está muito frio. Eu não sou muito friorento, mas precaução, caldo de galinha, água benta nunca fizeram mal a ninguém. Bem, espero que estejam todos muito bem. Espero que todos estejam ao menos refletindo sobre os temas que a gente vem abordando aqui. Isso aqui nem de longe nós queremos ser alguma coisa de seita, alguma coisa de modo de conduta, alguma coisa que lembre religião, em absoluto, em absoluto. Nós estamos aqui para bater papo e para trocar ideias. Bom dia, Lisa, Silvia Renata, Regina Eurico, Walter Santos, Júlio Correia, um nome que não se identificou, Cláudia, Pablo Augusto, Simone, Jean, André, Paulo Veller, Valcir. Por enquanto somos esses. Bom dia a todos. Nós vamos abordar hoje esse tema que se apresentou: viver para servir. Mahatma Gandhi, ele falou, enquanto esteve vivo, uma frase que ficou muito marcada, que eu gosto de repetir muito, eu uso muito essa palavra, essa frase, quer dizer, e até, não sei se é o Lions ou o Rotary, que também adotou-a como lema. E essa frase diz o seguinte: o autor é Mahatma Gandhi, quem não vive para servir, não serve para viver. Essa frase é profunda e eu acredito que seja verdadeira, porque você vir para cá, você não pediu para vir, claro, não pediu para vir, eu nem o mínimo de consciência tenho que, se eu pedir para vir para cá. Vem para cá, esse troço aqui é maravilhoso, vida. Você já parou para pensar? Vida é uma coisa fantástica, fantástica. Corpo humano, isso que a gente vê, todas essas coisas é por demais fantástico. Então, estar aqui por estar, é meio estranho, né? Você passar por aqui, viver que nem 70, 80, 100 anos, como muita gente faz, e passar despercebido, sem ter feito absolutamente nada, tem sentido? Não tem. Mas deve ter sentido dentro da lei, dentro dessas coisas que fala aí, deve ter sentido, né? Às vezes o cara vem pra cá, eu estou generalizando alguém da raça humana, né? A pessoa vem pra cá, o ser vem pra cá, simplesmente para ser instrumento de, através de outra mulher, vamos dizer assim, de uma outra mulher ou de um outro homem, se for um sexo feminino, procriar e trazer alguém que venha realmente pra cá, para esse planeta, para essa vida, para esse mundo aqui, para esse troço todo estranho que eu chamo de vida, que ainda não tem a definição do que seja vida, né? E como simplesmente instrumento. Mas mesmo que seja assim, do jeito que eu falei, essa pessoa veio aqui com uma missão, ele serviu o mundo. Então hoje o tema que nós vamos abordar é exatamente isso: o que a gente tem feito para servir o mundo? Então, bom dia, está todo mundo aí, né? Ok. Como eu mostrei no meu programa semana passada, que eu falei como é que é, a importância de manter o foco. Tem uma coisa particularmente que nasceu dentro de mim, comigo. Desde que me conheço por gente, eu tenho a curiosidade, a busca, a necessidade de fazer alguma coisa visando o bem-estar do próximo, né? E muitas vezes falhando, porque você tem que fazer a lição de casa, como foi tema aqui que a gente fez, né? Fico brincando na rua e não faço a lição de casa, né? Fico ajudando, fazendo a lição de casa dos outros, mas não faço a lição de casa da minha casa. Mas é assim, faz parte. O importante é tomar consciência disso e ter consciência disso, né?
E sempre senti essa necessidade realmente de servir, ser útil. Porque eu vir aqui estudar, criar filhos, fazer, sei lá, qualquer coisa, ir embora daqui, puxa, será que tem sentido isso? Será que tem sentido? Será que tem sentido você ter esse privilégio? Isso aqui é fantástico, né? Quem teve a experiência, quem tem a experiência como nós de estarmos vivos, de viver, que esse negócio de viver é uma coisa. Se você começar a raciocinar, você vai ficar louco. E que é vida? Então você tem a oportunidade de viver no meio hoje, que nem nós, de 7 bilhões de pessoas, e você não contribuir em nada para o bem-estar dessas 7 bilhões de pessoas, eu não consigo conceber, não consigo me ver. Bom dia, Minoro, bem-vindo. Então você já parou para pensar o que você tem feito para servir a humanidade? Você vive para servir? Ah, grego. Eu vivo para servir, sim. Eu sirvo meu marido, minha mãe que é idosa, os meus filhos, eu trabalho, então eu vivo para servir. Sim, tudo bem. Isso aí são obrigações, digo eu. São obrigações que cada um tem consigo mesmo a partir do momento que assume um compromisso, a partir do momento que quer constituir família, e assim vai. Agora, sem você ter compromisso de ordem alguma, você vive para servir? André, bom dia, André. Pensar que a vida é só isso é o motivo da frustração de muita gente. Com certeza. Com certeza. Porque essas pessoas que acham que a vida é só isso se frustram porque elas não têm o prazer, elas não têm a motivação de poder ser úteis à sociedade. E em sendo úteis, né, daqui a pouco nós vamos fazer vou ler para vocês um conto que mostra exatamente essa questão que nós estamos falando agora. Você sentir-se útil ao seu próximo, à sociedade, essas pessoas que estão à sua volta. Então raciocinemos. O que eu faço para servir o próximo? Eu trabalho, eu tenho um emprego, não, eu tenho uma empresa que eu tenho 40 empregados e isso já estou servindo o próximo. Mas essa questão de servir ao próximo vai muito além de dar emprego, de manter alguma coisa produtiva. É alguma coisa que transcende, que vai muito pela parte da caridade, muito mais pela parte do social, muito mais pela parte do ombro amigo, muito mais pela parte do conforto, da conversa. Isto é que é servir. Isto é que é servir. E a questão de hoje, o bate-papo de hoje, é exatamente esse. Até que ponto nós servimos alguém? Hoje nós estamos... Sábado eu faço aniversário, o motor vai ficar 6.2 e eu estou com a consciência tranquila, porque toda a minha vida eu vivi em função de servir. E bem claro aqui, e não querendo... Estava falando isso hoje de manhã ainda. Penso que eu estou esperando alguma coisa de alguém, de que a lei seja boa comigo, a lei seja lá o que for aí, que cada um acredita. Se hoje eu só acredito no pulsar das minhas veias, como é que eu posso acreditar que eu vá receber algum presente de alguém lá de cima, de outro plano, sei lá o quê? Eu não, eu faço isso aqui por mim, eu faço porque eu me sinto bem, em ver que eu fiz alguma coisa que contribuiu para o próximo, que dê um bem-estar, dê uma... Nossa, eu não vou ficar aqui falando não, porque isso aí só satisfaz o ego. Nossa, mas coisas muito bonitas que já justificaram a minha presença aqui, para mim. Se amanhã eu for embora, sei lá para onde, ou se não for para lugar nenhum, estou tranquilo. Quando eu fechar os olhos, se eu fechar, né?
eu vou ficar sossegado. Nossa, se chegar no balanço do pró e contra, sei lá, né? Pode ser que eu perca de 90 a 10, mas os 10 eu fiz. Os 10 eu fiz e muito bem feito. O Pablo Augusto diz que a maioria acha que servir ao próximo é ir domingo na igreja e pronto. Servir ao próximo como? É isso aí, eu concordo, Pablo. Acham. Mas o que é servir ao próximo? Ir lá rezar por quem? Por você, né? Egoísmo. Vou lá, vou pedir. Lá dentro da igreja todo mundo é santinho, todo mundo é quieto, todo mundo é humilde, todo mundo vai lá e fica pedindo, como se fosse santo, vai lá pedir. Todos somos tremendos caras de pau, né, de pedir, né? Seja lá para quem for. Bom dia, Márcia, atrasadas, né? Bom dia, Lígia. Mas tá bom, sempre tá, a casa está aberta aqui, não tem porta, nossa sala não tem porta, pode entrar a hora que for. Então esse negócio de a gente achar que a gente está sendo útil porque vai à igreja, ou vai a um culto, ou vai a uma doutrina, é relativo. Você está de olho em você está servindo é você. Você não está servindo ao próximo. Servir ao próximo é fazer realmente alguma coisa em favor do teu próximo. O teu próximo é outra pessoa, não é quem está pertinho, não. O próximo está aqui, está na Somália, está na Etiópia, está na África, está na Inglaterra, está na Nova Zelândia, na Austrália, no Japão. Isso é o próximo, né? Você fazer alguma coisa por ele. O que é fazer alguma coisa pelo próximo? Servir, viver para servir. É estar sempre à disposição, entrar como voluntário, ajudar em dificuldades, você está lá junto, você vê coisas, você procurar soluções boas para a sua cidade, mesmo você não sendo político, mesmo você não fazendo parte da política, você tem o interesse de melhorar a sua casa, a primeira coisa, né? O seu bairro, a sua rua, a sua comunidade, as pessoas que vivem na sua comunidade, essas pessoas que estão soltas na rua. Não, mas isso não é obrigação minha, isso é dever do Estado, isso é dever da prefeitura. Isso é muito fácil de a gente se isentar, né? Todo mundo sabe que é isso. Mas a gente sabe também que o Estado, as prefeituras pouco fazem por isso. Então eu tenho visto aqui, principalmente em Florianópolis, coisa muito bonita. Tem muitas instituições, independente do que fazem, que acolhem, que dão roupa, que dão comida, que dão dignidade para essas pessoas que não têm onde morar, não têm onde cair mortas, como a gente diz, né? E não só isso, ensinam, tentam fazer com que essas pessoas sejam reintegradas à sociedade. Servir à humanidade é servir aos homens, é servir aos seres humanos. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. E servir uns aos outros não é esse jeito pejorativo que nós temos do servir, né? Que a gente pensa que servir é empregado. Ora, tem coisa melhor do que você ser empregado do planeta que você vive, pô? Você trabalhar pelos outros, para a melhora de todos. Mas cada um, todo mundo faz sua parte e sobra tudo para cima de mim. Então você não é voluntário, você é chorão. Então de viver para servir você não tem coisa nenhuma. Porque quem serve abnegadamente, quem serve por prazer, não reclama de absolutamente nada. Deixa eu ver o que é. Agora a turma começou a falar, a turma fica quieta, eu acho que querem esquentar o laríngeo, eu não sei. Vamos começar lá de cima. André, eu tenho uma força muito grande dentro de mim, uma vontade de ajudar a todos, mas quando eu fui colocar isso em prática, eu descobri que não sabia. Beleza. Então, junte-se a alguém que saiba, seja voluntário de alguma coisa, de alguma associação, e aí você vai aprender, André. Essa é a minha dica. Lisa, isso me preocupa. Qual a menor maneira de servir? O que fazer? Isso me incomoda. Intua. Olhe para o seu entorno, Lisa. Tem gente que precisa de você. A sua cidade, a sua escola, a escola dos seus filhos.
Nossa, deve ter a sua empregada. Alguém tem que ter alguma coisa. Nossa, o que não falta é lugar para a gente servir e nos sentirmos úteis. André poderia atrapalhar. Flávio Mota, bom dia atrasado. É melhor chegar atrasado e chegar do que não chegar, né? Silvana, passando para deixar o abração bem fraterno. Isso aí, Silvana, está recebido e está retribuído. André, agora estou me instruindo e experimentando aqui e ali. Sinto que estou servindo, sendo uma pessoa melhor. É isso aí, foi o que eu disse no começo. Você não imagina o bem-estar que dá você saber que você está sendo útil à sociedade. E o André está focando na família dele e no emprego. Claro, foi o que eu disse, lição de casa primeiro. Na sua família, no seu emprego, no seu bem-estar, para depois você ter água para matar a sede do próximo, como já falamos aqui no programa. Pablo Augusto, hoje a moda é concurso e você vai ser auditor, juiz, o que for apenas para comprar um carro e um apartamento e o resto que se dane? Bom, cada um é cada um, né? Cada um é cada um. Nós estamos aqui todos os dias, esse número de pessoas, buscando o melhor para nós, para que a gente fique bem, que a gente possa servir ao próximo. Eu tenho certeza disso. Ninguém está aqui, acho, né? Tenho quase que certeza, para ganhar coisa apenas para si. Nós estamos aqui para nos nutrirmos, para nos iniciarmos e podermos servir melhor ao nosso próximo, à nossa sociedade. Tenho certeza disso. Ninguém entra em coisas assim que nós estamos com objetivos próprios. Tem, mas em breve, logo a pessoa cai em si e fala, opa, eu estou sendo egoísta, estou vendo isso aqui para mim, quando a coisa é muito mais ampla. Então vou abrir meus olhos, vou abrir meu horizonte e vou servir. E quando você fala, eu vou servir, e parece como um passe de mágica, as coisas começam tudo a melhorar para você. Porque você deixa de ser egoísta, você entra numa outra sintonia e numa outra vibração, como nós falamos aqui, viu como as coisas casam? E aí sim, você pega a sintonia do servir, do bem-estar, do próximo, e aí você começa a ter sua vida prosperando em todos os sentidos. Flávio Mota, eu faço trabalhos voluntários desde 97. Eu aprendi que a melhor coisa que podemos fazer é dar coragem, força e resgatar a autoconfiança, capacidade que uma pessoa pode ter de acreditar no seu potencial. Sem dúvida, isso é bacana, e não tem problema nenhum de você dizer também que você faz trabalho social desde 97. É melhor a gente dizer que a gente faz trabalho social do que ficar quietinho e não fazer absolutamente nada. Isso aí não é alimentar o ego, não. Isso é mostrar que a gente é útil, tá? Que a gente pode olhar na cara dos outros, no olho do outro, e dizendo, eu sou útil ao meu próximo. Ok? Isso aí, bonito isso, Flávio, diz o André. O Jean diz, às vezes fica complicado de comentar aqui no serviço. Vai. Bem, fazer o quê? Você tem que experimentar, pelo menos. No meu tempo de jovem, eu era o maior cara de pau que tinha. Chegava no baile, sabe quem abria o baile? Era eu. Vou ficar lá esperando? Você tem que ter coragem, você tem que iniciar a coisa. Então, quando eu ia dançar, quando eu tirava a primeira moça para dançar, vinha todo mundo para dançar. E quando tinha uma moça lá, e eu chegava lá, ficava olhando para ela olhando para mim. Ela olhando para ela e ela olhando para mim. E tinha dia que você ia embora e ficava naquela lá, puxa vida, e se eu fosse lá e se não fosse? Então, a partir daí também eu comecei a ir. E muitas vezes eu recebi um monte de não, e acabou minha dúvida também. Essa questão do seu trabalho, experimente. Se houver, como é que se diz? Qual é o termo certo? Se eles absorverem, se houver receptividade, isso, você dá sequência. Se não tiver, fica na sua. Pelo menos você tentou, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Tá. A Silvana Rosa diz, o que não falta é trabalho humano para se fazer. Sem dúvida, não falta. Temos que pôr a mão na massa, que nem padeiro, que nem confeiteiro, botar a mão na massa, que senão não sai aquelas coisas gostosas que a gente come, né? Tudo tá bonitinho, mas teve gente que pegou na massa lá atrás para fazer aquelas coisas gostosas para nós. Pegou na sujeira inteira, não sujou a mão, a roupa, tá? Mas juntou tudo isso aqui, saiu essa coisa gostosa que você está curtindo, né? Todo dia vai lá na padaria, vai lá na confeitaria, vai lá, tá tudo, mas teve serviço braçal lá atrás, a mão na massa. Então vamos botar a mão na massa, né? Jean, uma pessoa com dificuldade é uma forma de ser útil à sociedade, assim como diversas outras coisas. Claro, essas pessoas com dificuldade são aquelas pessoas que nós podemos ajudar a elas superarem essas dificuldades.
antes, né? Temos que estar atentos, porque eu já disse aqui, vou repetir, nós não temos o direito de ajudar ninguém que não nos peça ajuda. Mas existem formas e formas de fazer isso, né? A gente pode sutilmente criar oportunidades para que essa pessoa sozinha consiga achar que aquilo foi um milagre, que aquilo foi alguma coisa. Isso sim. O que a gente não pode fazer é interferir na vida e na experiência das pessoas. Você não sabe por que aquela pessoa, aquela família está passando por aqueles problemas, né? Talvez seja o crescimento dessas pessoas e você interfere e atrapalha. Então só fique perceptiva, observando e tente tirar qual é o aprendizado que está inserido nisso que você está percebendo e vendo. Silvana Rosa, beijocas 1000 para todos, tem que ir, fiquem em paz. Você também, Silvana, vá em paz. Jean, com dificuldade a atravessar a rua, ficou vago meu comentário. Não, tá bom, vamos voltar lá. Cadê o seu comentário aqui? Ajudar uma pessoa com dificuldade para atravessar a rua? Então tá, você esqueceu uma dificuldade, mas valeu a pena, o comentário foi o mesmo. Então nós temos Pablo Augusto, aqui no meu trabalho, o povo curioso já está pelo menos entrando no site do VI. Peguei outro dia, rindo. Então ótimo, é assim. Devagarinho as pessoas vão entrando, vão tendo curiosidade. Todo mundo sabe que eu sou ufólogo, sempre lidei com disco voador desde pequeno, desde os meus 10 anos de idade. Então todo lugar era sempre a mesma coisa. Então era gozação, maluco, disco voador, não sei o quê. Mas a partir do momento que eu começava a conversar com as pessoas sobre discos voadores, sobre ufologia, os engraçadinhos começavam a criar interesse, né? Vendo que a coisa era, mas então no fim das contas sempre estava todo mundo quietinho, ouvindo o que eu tinha a dizer, ouvindo os casos que eu tinha para contar, as experiências que eu tinha pesquisado. Então é assim. E muitas vezes as pessoas, eu sei, pesquisavam escondidas, tomavam alguma informação que eu falava ali, não sei o quê, como ficavam dando uma de engraçadinho, que nem determinados apresentadores de televisão que tem por aí, né, que querem ser mais engraçadinhos do que fazer as coisas que tem que fazer. As pessoas iam depois pesquisar em casa, escondido. É o que está acontecendo, segundo o Pablo está falando aqui, vida inteligente. Tem gente que está vendo, vai assistir, vai ver vídeo. Por falar em vida inteligente, nossa, vocês não fazem ideia do que tem de global, artistas da Globo, médicos e outras coisas que assistem o Vida Inteligente. Quietinho, né? Porque esses assuntos aqui, muita gente ainda tem teme de falar. Isso é coisa de louco, porque esses caras conversam, é coisa de louco. Não se pode provar nada, só fica falando disso, daquilo. Mas tem gente que está aí, ó, assistindo, discernindo, pensando, peneirando. Isso é bom. Cláudia, no meu ponto de vista, o correto é ensinar a pescar e não dar o peixe. Sempre. Isso que é importante, ensinar a pescar. Dá o peixe para que a pessoa tenha... Primeira vez você dá o peixe para que a pessoa sacie a fome, tenha condição, tenha força para poder aprender a pescar, né? Lisa... o Pablo diz que é mesmo, Cláudia. Acho que a pesca é a consciência. Pode ser uma boa analogia. Lígia, engraçado, a minha experiência foi aos 9 anos. Você teve experiência ufológica também, Lisa? Então, todas as... É interessante que no passado, que eu digo a década de 50, a década de 40, quando não existiam Corel Draw da vida, Photoshop e essas coisas todas, e não existiam telescópios potentes, não tinham celulares com câmeras, não tinha máquina fotográfica digital, não tinha nada, a gente observava coisas maravilhosas no céu. A gente via disco voador mesmo, rapaz. Disco voador, coisa que é indescritível aqui. E aí a sociedade vem, cresce e começa a criar esses photoshops, os Corel Draw da vida, vem filmadora, vem telescópio, tudo isso aqui, e os discos voadores sumiram. Por que será, hein? Boa pergunta. Jean, como eu gostaria de ter uma experiência ufológica? Não sei. Quem sabe que você quer. Depende do que você busca. Já falei, sintonia. O Jorge disse. E é real o que ele disse.
Tem palavras, tem uma palavra que chama disco voador. Se você falar essa palavra, o disco voador vem. Tem palavras, tem gestos, tem sons que você chama uma serpente. Sei lá o que. A serpente vem. Agora chega na sua frente e fica lá. Assim, a serpente aqui. Aí ela vê que você não dá continuidade à conversa, o que ela faz? Ela te dá o bote. Então, para que você quer ter um contato de ufologia com os tripulantes do disco voador? Você precisa saber por quê. Por curiosidade, acho que vai ser difícil, hein? Depende. Pensem naquilo que vocês querem que aconteça. E por que vocês querem que aconteça. Né? Isso é importante. Bom dia, José Carlos. Simone, ajudar o próximo a amar a humanidade deveria ser ensinado desde criança, mas os relacionamentos nas escolas, nas casas são bem diferentes. São bem diferentes porque são pessoas diferentes, são cabeças diferentes que estão... É que nem casamento, relacionamento, família, relacionamento, pessoas com diferentes personalidades, com diferentes gostos, diferentes interesses, unidos sob o mesmo teto e tendo todo mundo que compreender todo mundo e viver harmonicamente com todo mundo. É fácil? Não é não. Não é não. Não é não. Não é não. E assim que é nas escolas, em tudo quanto é lugar. Mas a gente tá aí, o aprendizado está aí. Se não tivesse obstáculo, se não tivesse pedra no caminho, se não tivesse adversário, o que adianta ter jogo? Não é óbvio ululante? Pablo, tem uma pá de artistas famosos aqui também. Aqui também aonde, Pablo? Não sei onde é que você está. Ou aqui no nosso bate-papo. Realmente complicado. Lisa, tive muito interessante. Um dia você precisa me contar, Lisa. Né? Se foi, onde foi, qual foi essa experiência. Eu tenho curiosidade de saber, porque, nossa, ao longo dessa minha vida eu tive relatos fabulosos. Gente de... Fora os meus, né? Fora os meus avistamentos, tudo. E gente de ilibada fé, que a gente percebe que não tem nada de aparecer em jornal e tudo isso aqui. A maioria 1% apenas do que aconteceu em ufologia, tudo chegou a público. O resto é tudo, as pessoas, ninguém abre para ninguém. Todo mundo tem vergonha, todo mundo tem medo de ser chamado de louco, de ridículo, de mentiroso. Bem, a Cláudia disse baixar um disco voador na minha frente, agora não sei o que fazer. De que adianta então? Pois é, isso aí, corre então, corre. Se baixar um disco voador na tua frente, corre. Sai correndo e acabou. Isso aí, ó, vi um disco voador. Você é doida, você não viu nada. O que você fumou? O que você bebeu? Se você tiver que ter um contato, se você tiver que, através de um contato, receber alguma orientação de como servir, viver para servir, aí sim. Alguém vem, algum tripulante daquele disco voador, desce e diz, olha, o que você está fazendo, o que vocês estão fazendo aqui, nesse nosso planeta, né? É assim, assado. Você poderia ser mais útil fazendo isso. Pronto, aí sim, aí vale a pena um contato, né? Já pensou? Agora, dizer, de onde você vem? Vocês casam lá, vocês jogam futebol? É ruim ali, vocês vivem em paz? O que vai levar isso? Nada. E eles não estão aí para responder pergunta besta, né? José Carlos, minhas experiências foram apenas sonhos. É sobre isso que nós vamos falar hoje também. Pode ser esse tipo de experiência, né? Hoje no nosso programa Vida Inteligente à Noite, que nós vamos dar a parte 2, a parte final, sobre o tema astral. Nós vamos abordar tudo o que acontece a nível astral, né? Que o sonho não deixa de ser um acesso nosso ao astral. Então, eu vou até ver, até se eu me lembrar, se apresentar lá na conversa, eu vou até, João Carlos, José Carlos, tive muitas experiências também em sonho, com tripulantes, discos voadores, essa coisa. Então eu vou perguntar para o Jorge até qual é essa relação. Paulo Veller, a NASA tem algum alienígena preso? Não creio. Não creio. Se tiver, é daqui mesmo, não tem... Pode ser que sim, pode ser que não, mas é tudo conjectura. Jean agora não, tá? Não sei o que está falando. Pablo, só uma pergunta grega. Por que não são aqueles. Por que só os que são aqueles. Fala só o que são aqueles marrons que parecem com os gregos. Bom, tá, o assunto não é esse, mas rapidinho. Ó, esse barulho aqui que me mandaram, ó, deixa eu contar uma coisa aqui. Uma nossa telespectadora aqui mandou para mim
Abriu ontem, chegou uma caixa surpresa. Como são vocês? Vocês são um barato mesmo, né? Chegou uma caixa surpresa. Olha, eu não comprei nada. O que é isso aqui que está chegando para mim? Abri o troço, não descolava da caixa. Eu tentei puxar, abri de lado aqui. Enfim, quando eu abri, eu vou até mostrar para vocês aqui. Ó. Quando eu abri, ó, dá para ler aqui, ó. Vou pôr aqui pertinho, ó. Tá vendo o que está escrito aqui, ó? Composto de mel, de agrião, de não sei mais o que, não sei o que lá. Mel, agrião, própolis, aça-peixe, eucalipto e guaco. E um papelzinho escrito assim para mim: para sua tosse, para você parar de ficar tossindo na frente da televisão e aí no programa. E ao mesmo tempo, olha só que e pedindo que eu tivesse mau humor e que eu recebesse isso com humor. E olha quem que mandou junto aqui. Vocês conhecem isso aqui? Hein? Sabe o que é isso aqui? Óleo Singer. Eu falei, mas que caramba, óleo Singer. Quando eu abri a caixa, óleo Singer e mel. Resume disse para eu passar na minha cadeira que fica nheque-nheque quando eu fico me mexendo aqui. Essa turma é muito engraçada. Eu agradeci. Entendeu? Vocês estão vendo que hoje não tem nheque-nheque aqui e eu já tomei isso aí, né? Isso é bacana, isso é viver para servir, isso é ajudar, pegar, você ir num lugar ali, comprar uma coisa com seu dinheiro, postar, veio em caixa, não sei se veio por Sedex, o que foi, teve despesa, para quê? Para servir uma pessoa que ela nem conhece, essa pessoa nem conhece, sou eu, esse cara sou eu, então tá aqui, isso é caridade, isso é bondade, isso é bacana. Ah, tá, então vou voltar, Pablo. Esses seres que são tripulantes, que já foram vistos em discos voadores, tripulantes, são de diversas, são de raças diferentes aqui, né? Uns vêm de determinado lugar e outros vêm de determinado outro lugar. E não é de lá de fora não, é daqui da Terra mesmo, tá? Mas isso não é o assunto de hoje e tem um dia nós vamos abordar aqui, se vocês tiverem interesse da gente falar sobre ufologia, mas eu disponibilizei aí no YouTube a minha visão, ufologia ontem e hoje. Ufologia ontem e hoje. Acessem aí com esse título, Ufologia ontem e hoje no YouTube, vocês vão ver uma entrevista muito legal que eu dei, 1 hora e pouco. Tá? E eu quero passar para vocês aqui, ó. Francisca, use o mesmo mel, ele é muito bom, eu uso. É isso aí. Tá? Eu estou fazendo isso. Não tem, ontem mesmo chegou, destampei, já dei um golaço nele, só eu que vou tomar. Cláudia, oi grego, aproveita para perguntar para o Jorge se a gente pode morrer no sonho, para que possamos perder o medo dos sonhos. Ele falou na semana, há 15 dias atrás, que a gente pode morrer sim. Pode morrer sim. Dependendo do que você faz, não só no sonho, como no desdobramento. No sonho é mais difícil. No sonho é mais difícil morrer. Mas no desdobramento, sim. Se você passar perto de fio de alta tensão e essas coisas. Assiste a primeira parte, assista, Cláudia, a primeira parte do Astral, onde a gente cita bem isso. O Astral não, acho que foi aqui mesmo, né? Hein, pessoal, vocês que frequentam aqui, não, foi aqui mesmo, essa semana que o Jorge participou aqui, nós falamos sobre isso, né? Que as pessoas podem morrer sim, no desdobramento. O Walter Santos no desdobramento, no embate também. Você assistiu, então tá aí, Cláudia, é isso mesmo. No sonho não, no sonho é difícil, só se for tua hora de ir embora, se é que tem hora, né? Eu quero compartilhar agora para vocês, isso que nós estamos falando, de viver para servir, uma historinha, uma história ou um conto que eu separei. Eu creio que tem tudo para ser verdade esse conto e vocês vão sentir o que eu vou ler aqui. Eu acho que eu não sei se eu vou disponibilizar. Eu acho que eu vou disponibilizar na comunidade porque tem o seu sentido. Havia em uma grande cidade um homem chamado José. José era um homem bom e muito rico. Morava em uma casa muito grande, cheia de empregados e levava uma vida confortável, pois sua casa já estava pronta e tinha tudo o que ele necessitava. Algumas vezes por semana batia à sua porta um homem chamado Joaquim, oferecendo-se para realizar qualquer tipo de trabalho, visando obter algum dinheiro para o seu sustento e o da sua família. Certo dia, quando pela manhã Joaquim bateu novamente à porta da casa de José, este recomendou a um de seus empregados, Léo, que dissesse a Joaquim que voltasse na manhã seguinte às 10 horas. Mais tarde, José saiu de casa indo direto a um depósito de materiais de construção, onde comprou 2.000 tijolos, solicitando que estes fossem entregues antes das 10 horas da manhã no dia seguinte. Quando os tijolos chegaram, José recomendou aos seus empregados que os colocassem
em uma área descoberta no grande quintal de sua casa. No outro dia, pontualmente às 10 horas, Joaquim chegou e foi levado onde estavam os tijolos, recebendo a tarefa de levá-los até um outro lugar do quintal da casa. Ou seja, o Joaquim tinha que pegar os tijolos daquele lugar que estavam, os 2.000 tijolos, e levar para um outro lugar no mesmo quintal da casa. Quando chegou a hora do almoço, Joaquim foi chamado e convidado para comer dentro da casa de José. No final do dia, tendo terminado de levar todos os 2.000 tijolos para o local indicado, Joaquim avisou José da execução do trabalho. José então perguntou a Joaquim quanto ele queria receber pelo trabalho realizado, recebendo de Joaquim a resposta de 5 pratas. José resolveu pagar a ele 10 pratas, recomendando que ele voltasse no dia seguinte para trabalhar novamente. Na manhã do segundo dia, Joaquim voltou, recebendo a tarefa de levar os 2.000 tijolos para o local onde eles estavam no dia anterior. Então, um dia o José levou para aquele lugar e no outro dia o Joaquim tinha que levar de volta. José resolveu pagar a ele 10 pratas, recomendando que ele voltasse no dia seguinte para trabalhar novamente. Almoçou novamente na casa e no final do dia, após terminar a tarefa, recebeu 10 pratas e o aviso que voltasse no dia seguinte. Na manhã do terceiro dia, recebeu a tarefa de retornar os 2.000 tijolos para o mesmo local onde estavam na manhã do dia anterior. Realizou o trabalho, o Joaquim almoçou na casa de José e no final do dia recebeu 10 pratas, sendo solicitado a voltar no dia seguinte. Alguns para comprar a quantidade de 2.000 tijolos novamente. O retorno de Joaquim foi ao trabalho, foi feito por muitos dias seguidos, sempre recebendo a mesma tarefa: o almoço e as 10 pratas pelo trabalho executado. Ou seja, pegar os tijolos daqui e levar para lá. No dia seguinte, tirar de lá e levar para aqui. Certo dia, Joaquim, que era o que mexia nos tijolos de lá para cá, chamou o seu José e lhe perguntou por que ele tinha reservado esse trabalho de sempre lhe levar os tijolos de um lugar para o outro. José, o dono da casa, respondeu com outra pergunta: esse trabalho está bom para você? O Joaquim disse: para mim está. José então finalizou: para mim também está. Então não sei se vocês entenderam essa mensagem. A conclusão é a seguinte: esse conto exemplifica que existem muitas maneiras de servir ao nosso próximo, fazendo com que ele se sinta útil por fazer alguma coisa para obter o seu sustento. Esse é um exemplo vago, qualquer. Quando começamos a praticar o amor ao próximo, percebemos que existem inúmeras maneiras de servir, mas o importante é começar para adquirirmos o hábito de fazê-lo constantemente. Ficou legal? Vocês entenderam? Está aí um exemplo para a gente colocar no nosso dia a dia. O Minoru diz, voltando ao assunto do sonho: pode acontecer de morrer em uma viagem astral quando passar perto de uma forte fonte elétrica. Foi isso que entendi quando o Jorge falou. Foi isso uma novidade para mim. Não, isso aqui já é... Quem lê muito sobre isso, tem uma lista sobre isso também, é perigoso. Passar em lugar elétrico e com grande energia elétrica pode romper o tal de cordão de prata, uma coisa assim. A Lígia diz que o Valdo Vieira falou algo parecido em uma palestra. Pablo Augusto diz: isso, acho que só para quem é viajante consciente, Minoru, que fica brincando desdobrado. Isso não acontece assim. E a Lígia está reclamando que a internet dela está muito lenta e igual a ela, que ela está resfriada. Então, voltando, eu quero saber se vocês ouviram a historinha que nós lemos aqui. Eu creio que sim. Então, existem muitas maneiras da gente ser útil, até arrumar coisas para que a gente possa ajudar outros. Se a gente tem condição, dar serviço, trocar alguma coisa, mesmo que você não precise nada na sua casa. O José não precisava de nada da casa dele, mas o Joaquim vinha lá todo dia pedir alguma coisa para ele. Então ele arrumou trabalho, comprou 2.000 tijolos e fazia o Joaquim todo dia ele tirar o tijolo daqui, tirar o tijolo de lá, remunerava o Joaquim e dava de comer para ele. Ou seja, arrumou sustento para o Joaquim. Amanhã o Joaquim fortalecido, levado daqui para lá e com dinheiro e bem alimentado todos os dias na casa de José, com aqueles 10 pratas todo dia e tal, pode de repente começar a fazer esse mesmo trabalho em outras casas e assim vai, né? O exemplo está aqui, está para nós. Bom,
turma está presa ainda em viagem astral, mas tudo bem. Já são 11h10, melhorou bem a garganta, tá vendo? Hoje tá muito bom, tá muito legal. E espero vocês então logo mais, às 8 da noite, na TV Floripa, Canal 4, e vocês assistem aqui pela internet. Eu estou muito curioso também, porque quero saber alguma coisa sobre esse negócio de astral, porque se um dia eu tiver acesso, né, consciente, eu tenho que saber o que eu vou fazer do lado de lá, né, mesmo estando ainda aqui, com esse corpo físico. Então é muito importante a gente prestar atenção, independente de gostar ou não. E quem tiver perguntas, anote aí em algum lugar, anote. Está todo mundo na frente do computador. TV Floripa, Canal 4, 48, que é o código da nossa cidade aqui, Florianópolis, 3222-1137 é o número da TV. 32-1137 e o prefixo é 48. Você pode ligar durante o programa e formular a sua pergunta, ok? Às vezes não lá, tem uma coisa que você quer perguntar, liga para lá, alguém vai atender o telefone, o operador da televisão, e vai anotar a sua pergunta e formula em área, a gente responde ao vivo, ok? Mas por favor, foque no tema do nosso programa. Tá, então fugiu todo mundo aí, então, enquanto eles estão conversando no astral, eu deixo aqui um fraterno abraço, meu feliz sempre, e até logo mais à noite, tá? Bom dia para todos.